Olá, galera! Aqui quem fala é a Thalita e juntamente com a minha equipe, a gente decidiu explicar os tópicos das aulas 4 e 6, disponível no site de arquitetura de computadores do professor Cássio, que é sobre o simulador de Assembly de 8 bits e sobre a linguagem em si. Passamos aí o semestre falando dela e é bom que a gente saiba o porquê da gente estudar Assembly e qual que é a importância. A gente precisa deixar claro que saber programar em Assembly não significa dizer que a gente conhece a arquitetura. Por exemplo, x86 ou x64, né? Essas siglas elas servem para indicar qual que é a arquitetura do sistema operacional. Ou seja, se eu estiver trabalhando no Windows x86, quer dizer que a arquitetura do meu sistema é de 32 bits. E no x64 é de 64 bits. Esses números, 32 e 64 bits, representam o número interno de bits do processador. Então, saber programar e entender arquitetura são coisas que têm que estar alinhadas, né? Tem que entender como que aquele código, por menor que seja a instrução, como que ele está rodando no teu hardware. Como que a máquina responde aquelas instruções. Então, aprender Assembly está ligado a aprender arquitetura. Coisas que você consegue ver em C com facilidade, tá certo que parte daquilo foi você quem programou. Só que em Assembly, que é uma linguagem de baixo nível, você tem total controle da programação e dos recursos do sistema. Você é capaz de alterar um registrador, acessar alguns endereços de memória específicos, entre outras coisas. E o Assembly, ele te ajuda bastante no entendimento de ponteiros e memórias. Entende? Você saber sobre interrupções. E diferente de outras linguagens, o Assembly ele não é portável. Não tem portabilidade como o Java, por exemplo. Programar em Assembly numa arquitetura pode ser que ela não rode em outra. Então, o Assembly ele ensina o programador a ser eficiente e economicamente viável, né? Por consumir pouca memória. Já que abaixo do Assembly só tem o Assembly e pronto. E é diferente de outras linguagens. E antes da gente ver o simulador, vale a pena falar sobre a segurança, que também pode ser algo em desvantagem, mas é uma coisa muito interessante. Quando você tem a possibilidade de trabalhar mais próximo ao hardware, você programa e controla manualmente cada, entre aspas, pixel do sistema. Porque tecnicamente você sabe o que está acontecendo por debaixo, você sabe o que está acontecendo por debaixo dos panos. E é aí que mora o perigo. Você vai saber onde proteger e onde está a falha. Olá a todos, aqui é a Antônia e eu vou falar sobre as principais funcionalidades e instruções do simulador Assembly de 8 bits. Os principais elementos da interface do usuário são os botões Run, Step e Reset, que podem ser observados aqui no canto superior do simulador. Como o nome já indica, esses botões controlam o simulador. Pressionar o botão Run nos permite rodar o programa. E o botão Step executa o nosso código linha por linha, e Reset define todos os valores da CPU e memória para zero. Esse simulador possui 4 seções: Code, CPU e Memory, Output e Labels. Nesta seção, que é a Code, nós desenvolvemos o programa na linguagem Assembly de acordo com as instruções fornecidas na documentação. E apertando no botão Assembly, localizado logo abaixo da seção Code, transportamos todo o programa para a memória, como podemos observar. Na seção CPU e memória temos duas subseções: RAM, registradores e flags.
A memória RAM dessa CPU tem 256 endereços disponíveis. Cada um desses endereços comporta até 8 bits ou 1 byte. E com relação ao banco de registradores, temos registradores de uso geral, de estado ou flags e de uso especial. Os registradores de uso geral são denotados com A, B, C e D, e o programador é responsável por definir como utilizá-los. Também temos os registradores de estados, denotados como Z, C e F. Z, que representa zero, é o mais importante. Se o resultado de uma instrução for zero, então este sinalizador será true. Caso contrário, false. C de carry, Se uma instrução gerou um carryover, esse sinalizador é definido como true. E F de fault. No caso de uma instrução levar a um estado de falha da CPU, por exemplo, divisão por zero, esse sinalizador é definido como true. E também temos os registradores especiais. IP de Instruction Point, o IP mantém a localização da próxima instrução na memória e em cada ciclo da CPU, a CPU pega essa instrução e executa. Existe até uma dica visual, o quadro azul escuro na RAM indica o endereço para o qual o IP está apontando. Já o azul claro indica que aquilo é uma instrução, ou seja, cada quadradinho azul claro desse representa uma linha do nosso programa. E SP de Stacked Pointer. Bom, o ponteiro da pilha, como o nome indica, dá pontos para a posição atual da pilha na memória. Pode ser incrementado e decrementado pelo programa para armazenar dados e implementar funções. E também temos a seção Output, que ela é a saída do console. Assim, para que o programa escreva algo na saída, basta escrever os dados nos últimos 24 bytes de memória, representados aqui em cinza. E por último temos a seção dos labels. Essa seção exibe os rótulos usados no programa desenvolvido, bem como o endereço onde está localizado na memória e seu valor correspondente. E com relação às instruções, para saber quais instruções o simulador trabalha, basta acessar a documentação disponível nesse link Instruction Set, disponível no simulador. E ao fazer isso, somos direcionados para outra página, na qual encontramos informações sobre o simulador, assim como a sua sintaxe, que são as instruções com que o simulador trabalha. E de modo bem resumido, as instruções consistem em move, que copia um valor para a memória, db, que define uma variável, e também temos as instruções de operações matemáticas, adição e subtração, incremento e decremento, multiplicação e divisão, instruções lógicas e ainda instruções de turno. Tem CMP, que compara dois valores, e também temos as instruções de salto, a T incondicional, JMP, e as condicionais, que podem ser observadas nessa tabela com mais detalhes. Temos a função call, que é usada para chamar uma função, hat para sair de uma subrotina, e também tem as instruções de pilhamento, push, que empurra um valor para a pilha, e pop, que desempilha um valor da pilha para o registrador. E por fim temos a função halt, que interrompe a operação do processador. Bem, agora eu vou falar sobre o que é um subprograma. Um subprograma é um programa que auxilia o programa principal realizando tarefas específicas. Um subprograma ele é escrito fora do programa principal e por conta disso ele acaba gerando um desvio no fluxo de execução. Após o término desse subprograma, ele retorna para o programa principal e continua de onde parou. Vale lembrar também que não é apenas o programa principal que pode chamar um subprograma. Um subprograma também pode chamar outro subprograma para realizar outra tarefa para ele. Bem, para exemplificar tudo isso que eu falei, eu vou agora mostrar aqui no simulador de assembly de 8 bits como de fato é um subprograma. Bem, quando a gente abre aqui a página do simulador de assembly 8 bits, já temos o programa padrão, que é o Hello World, um programa bem famoso aí. Bem, e aí temos o nosso Jump Start. Esse Jump Start ele dá um salto para esse Start, que é justamente como se fosse o nosso programa main, o programa principal. E aqui ele já faz algumas instruções, Ele move para o registrador C o ponteiro para a variável Hello, move para D o local da memória de output. E aí chama o print, call print, Ele chama o print, que é justamente o nosso subprograma. Vejamos que ele está fora do start, ele não está dentro. Aqui só temos a label do print, e ele chama esse print que está fora para executar algo para ele, para o nosso programa principal, que é o start. O programa start ele não vai printar, Ele vai chamar alguém para fazer esse print para ele, que é justamente o nosso subprograma print. E aí o que acontece?
Ele aqui dentro, né, ele faz um push A, um push B, move para o registrador B o valor que está em 0, e temos uma espécie de do while aqui. E aqui dentro desse do while, ele move para o registrador A o que está em C, ou seja, a primeira variável da nossa string, né, hello world. Quer dizer, o primeiro caractere da nossa string hello world. E aí ele move para A. Aí de lá ele move para o local D, né, no caso para onde esse D está apontando, que seria o local da memória 232, que é justamente esse local aqui. Ele move para esse local o caractere que está dentro de A, que seria o H, logo no início, né? E de lá incrementa o C, né, que agora estava em H, agora vai para o E, e aí incrementa o D, que agora estava em 232, vai para 233, que é mais ou menos aqui. E aí ele vai comparar se B é igual, né, a esse C, né, se ele for igual. Por quê? Porque no fim de toda string, ele tem aqui um valor 0, que indica o fim dessa string. Não aparece aqui, mas no computador ele consegue identificar. E aí ele vai verificar se esse string, porque ele vai pegar, quando a gente terminar essa exclamação aqui, ele vai lá para o 0. Ele vai verificar se esse valor é igual a 0, porque significa que acabou, né, a nossa string. E aí, essa função comp A com esse elemento que está aqui, que no caso seria o 0, ele vai fazer a comparação. E aí, se isso aqui for verdadeiro, ele vai setar o nosso registrador 0 para true. E esse jump, ele pula caso esse registrador não seja 0, não seja true. Então, se ele não for verdadeiro, significa que ainda tem mais elemento para ser printado, ou seja, ainda não chegou no final. Então, ele vai pular para cá. Mas quando isso aqui for true, ele não vai pular, essa instrução não vai ser feita, né? E aí ele vai dar um pop A, um pop B, um pop A e vai retornar, né, para o nosso programa principal. Esse RET, ele representa o final desse procedimento aqui. E aí ele retorna aqui para o start e ele vai retornar justamente para a próxima instrução, que seria o halt, né, que seria a finalização do nosso programa. Ele vai dar um stop no nosso programa. E aí acaba. Vejamos que, como eu falei, esse aqui ele está fora do start, ele vai ser chamado. E lembrando, o start ele podia chamar mais de um subprograma. E esse subprograma poderia chamar outro subprograma, sem problema algum. E isso é a representação de subprograma. Aqui nós vemos de fato, né, no mais baixo nível, né? Mas no programa também C, lá, o print e F, funciona da mesma forma. É o mesmo conceito de subprograma. Então, essa foi a apresentação de subprograma. E agora vamos passar para a próxima parte da apresentação. Bem, vamos falar agora sobre produtos tecnológicos, né, onde é utilizado esse conhecimento que abordamos nesse vídeo. O simulador Assembly 8-bit em si, né, ele é apenas utilizado para fim de aprendizado, já que ele é apenas um simulador. No entanto, a linguagem de montagem Assembly é utilizada para que os programadores possam programar em um nível mais próximo do hardware. O Assembly ele é utilizado em todos os computadores, porém cada processador, né, tem sua própria linguagem de Assembly, já que cada arquitetura de processador possui suas próprias instruções embutidas. O simulador explicado nesse vídeo, né, ele é baseado na arquitetura x86. Vale lembrar que o montador ou assembler é um programa que cria o código-objeto traduzindo as instruções de linguagem de montagem, assembly, para o código de máquina. Bem, no geral é isso. O assembly ele é utilizado, né, para programar em baixo nível. E o assembly 8-bit, né, ele é utilizado ali mais para fins de aprendizado mesmo. Então, essa foi a nossa apresentação, né? É isso que a gente tinha para explicar. E é isso.